primeira coisa que eu quero avaliar quando eu dou um curso ou faço uma intervenção qualquer é determinar exatamente o que eu quero avaliar. Você fala assim, foi satisfatório. Foi satisfatório em que sentido? É no sentido de entendimento dos conteúdos que foram colocados? É no sentido de motivação? É no sentido de engajamento das pessoas? É no sentido de mudança de perspectiva? Então, a primeira coisa que eu tenho que delinear é para que eu quero, o que eu quero com esse curso, que tipo de mudança, e aí a gente volta na discussão de aprendizagem como mudança, né? Que tipo de mudança eu quero promover com o curso que eu estou fazendo, com uma intervenção que eu estou colocando. Essa é a chave. Por que é a chave? Porque é isso que vai determinar que tipo de dado você vai coletar. Primeira coisa, né? Então, vamos supor que eu esteja fazendo um curso e que eu quero, com esse curso, que ao final do curso as pessoas entendam formalmente, principalmente 3 conceitos básicos. Entendam formalmente significa, eu quero que eles saibam, no final do curso, definir bem o que é, que eles saibam aplicar uma ferramenta de matemática desses conceitos, que eles saibam olhar para um problema e conseguir resolver um problema com esses conceitos. Então, veja bem, eu defini muito bem o que eu quero mapear de aprendizagem das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque aí eu vou elaborar um instrumento para mapear isso. Né? E aí, como eu sei se o meu curso, ele provocou essa mudança nas pessoas? Eu preciso ter uma ferramenta que seja aplicada antes, de preferência durante e depois, para ter uma margem maior para poder verificar aquele delta lá que a gente estava falando, né? Agora, como é que tem que ser esse instrumento? Essa é a pergunta de 1 milhão quando a gente fala de metodologia e quando a gente está falando de construção, design de instrumentos. Eu tenho uma palestra, se eu não me engano, está no YouTube, de design de instrumentos. Design e aplicação de instrumentos. E que eu aprofundo um pouco mais essa questão, porque quando a gente vai mapear a mudança, a gente tem que ter certeza que a gente está coletando a mesma coisa em todas as ondas de medida. Então, a gente tem, primeira coisa, a gente tem que ter certeza que a gente está coletando a mesma coisa. Por quê? E é uma incoerência que a gente faz, por exemplo, na escola, né? A gente dá um semestre de um conteúdo, aí faz uma prova. Aí dá outro semestre de outro conteúdo, aí faz outra prova. Aí a gente dá outro semestre de outro conteúdo e faz outra prova. E pega a média de todas as provas e fala e atribui aquilo ali à aprendizagem da pessoa. Por que isso é uma falácia? Porque para eu poder mapear a aprendizagem, eu tenho que mapear o quanto a pessoa está aprendendo sobre aquilo o tempo inteiro. Então, se eu quero mapear tudo isso que eu falei antes, né, se a pessoa aprendeu esses conceitos de uma maneira conceitual, de uma maneira procedimental, de uma maneira de aplicação de ferramenta matemática, eu tenho que ter instrumentos, no mínimo, semelhantes em todas as ondas de medida, que estejam medindo a mesma coisa em todos os momentos. Eles têm que estar medindo a mesma coisa. Porque para eu falar que a pessoa aprendeu, que a pessoa mudou em relação a esses conceitos, eu tenho que estar mapeando o entendimento dela sobre esses conceitos. E da mesma forma. Né? Se eu dou uma prova diferente, que eu pergunto coisas muito distintas, eu estou mapeando outra coisa. Né? E aí a gente entra na questão da validade do instrumento. Agora, na prática, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode aplicar a mesma ferramenta, o mesmo instrumento, o mesmo teste, antes, durante, depois, ou antes e depois, aí vai depender também do seu design. Ou eu posso, o que normalmente eu faço, né, é fazer um banco de itens, validar esse banco de itens
E aí, quando você valida esse banco de itens, você consegue agrupar itens que estão medindo a mesma coisa. Então, você não precisa repetir os itens. Então, não precisa ser o mesmo instrumento, mas vai estar medindo a mesma coisa, porque você vai colocar itens que são iguais, mas que estão escritos de forma diferente em cada um dos testes. O importante é, o instrumento que você está aplicando, ele tem que ter o mesmo nível de dificuldade, ele tem que ter o mesmo número de questões que estão mapeando todas as coisas que você quer mapear. Ou seja, ele tem que estar acessando e medindo a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo nível em todos. Porque pensa bem, se você dá uma prova muito fácil no início, uma intermediária no meio, uma difícil no final, como é que você vai saber o quanto que ele progrediu? Né? Se ele tira a mesma nota nos três, vamos supor, o mesmo desempenho nos três, você vai pensar, não aprendeu nada. Mas como não aprendeu? Se no primeiro era mais... Entendeu? Então tem que estar no mesmo nível e tem que serem, no mínimo, semelhantes. Aí tem toda uma discussão na literatura quando eu aplico testes iguais e quando eu aplico testes diferentes. É por isso que é importante a gente partir de um banco de itens validado. Porque quando eu aplico testes iguais, você tem a questão do efeito memória, né? A pessoa... Porque quando a gente faz um teste, a gente aprende fazendo o teste, né? E aí você tirar o que é o efeito memória e o que realmente é de aprendizagem é um pouco mais complicado. Por outro lado, se você aplica testes diferentes que você, como professor, avalia que são iguais, mas se você não validou, você perde parâmetro de comparação. Né? Porque nem sempre o que o professor avalia é o que acontece empiricamente. Então, você, ou se for aplicar testes diferentes, que faça isso a partir de um banco de itens previamente validado, ou se não pode fazer isso, aplique o mesmo instrumento, porque é melhor que você lide com o efeito memória do que você lidar com testes diferentes que não podem ser pareados. Tá? Uma outra forma também que normalmente a gente pode fazer é que a partir desse banco de itens, às vezes você não tem tantos semelhantes, você faz os testes e faz o que a gente chama de ancoragem, que é repetir alguns itens do teste anterior. E quando você faz isso, e você faz modelagem, você obriga o teste a ter todos os índices de dificuldade dos itens que você está aplicando ancorados por aqueles que já foram previamente aplicados. É isso, por exemplo, que o Enem faz, para poder fazer comparação. Né? Eles têm itens que já estão calibrados, já têm índices de dificuldade já conhecidos e inserem itens novos, mas os testes estão ancorados por itens que já foram previamente calculados a dificuldade deles. Então, isso também a gente pode fazer. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. Respondeu, obrigada. Deise, eu não conheço esse programa, não. Eu geralmente uso o R, né? Para poder fazer análise, eu uso o R, que é um software livre que faz 1 milhão de análises. Quando é análise que você quiser fazer, o R faz. Normalmente eu uso o R. Bom, então vamos lá? Vamos. Vou compartilhar minha tela aqui. Mais alguém tem alguma questão que queira colocar sobre a própria dúvida da Raíssa, que é uma dúvida muito pertinente? É mais uma dúvida de design, né? Design metodológico. E construção e validação de instrumentos de coleta de dados. Vale a pena isso, se você tiver interesse, dá uma olhada. Eu não lembro o nome Foi logo no início da pandemia. No site do LampMec tem o link. Eu anotei o nome da palestra. Eu acho que é design de instrumentos, é um negócio assim. Se você entrar lá no site do LampMec, que é do meu grupo de pesquisa, tem essa palestra lá. Eu anotei aqui, eu vou procurar. E aí eu falo de maneira mais detalhada essa questão de construção, validação de itens. Tá certo, obrigada. Tá aparecendo aqui.
né? Eu terminei aqui ontem, foi? Nos tipos de dados, nos tipos de escalas. Só retomando aqui, porque isso aqui é importante entender para entender transformação de dados. Então, aqui, olha, eu tenho a pergunta, aí apliquei o questionário. Tem a pergunta, isso aqui é a pergunta. Aqui é o aluno 1, 2, 3. Isso é uma tabulação de dados para análise. Geralmente, a gente faz isso no Excel, né? Então, cada linha é um aluno e cada coluna ou pode ser um item ou pode ser a resposta dele. Então, aqui eu tenho o aluno 1, que respondeu, isso aqui é a resposta dele a essa pergunta. O aluno 2 respondeu isso a essa pergunta, e assim por diante. Foram mais ou menos uns 300. E aí, aqui está a minha classificação da resposta. Então, essa aqui é a classificação da resposta a essa pergunta do aluno 1. Classificação dessa resposta ao aluno 2. Podia ser uma classificação mais simples? Você podia classificar de correto, parcialmente correto e correto? Podia. Aqui eu trouxe para vocês um jeito diferente de classificação. Eu posso classificar do jeito que eu quiser. Então, aqui tem a minha classificação e aqui a transformação dessa classificação em dado numérico. Então, aqui eu tenho essa classificação, é um dado de segunda ordem, e aqui eu transformei esse dado de segunda ordem em dado numérico, que aí sim esse dado numérico é passível de análise quantitativa. Ok? Pronto, foi só essa parte do dado numérico que eu não entendi. Aqui, essa parte aqui, de números. Isso. Aqui é porque é o seguinte, ó, pensa aqui, essa categoria, ela diz, eu classifiquei essa resposta de acordo com o entendimento do aluno 1 sobre codificação, certo? Então, aqui ele está na categoria 2. Então, ele podia entender codificação no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. Ele podia ter um entendimento menos complexo, nível 1, um pouco mais complexo, nível 2, e um pouco mais complexo, nível 3. Ele está no nível intermediário, está no 2. Certo? Aqui são os 3 níveis de codificação. Esses 3 primeiros aqui que tem o C, esses 3 aqui, ó, são os níveis que a resposta dele poderia ser classificada. Ele poderia ser classificado no nível 1, 2 ou 3. Ele está no nível 2. Então, se essas categorias fossem de um sistema categórico excludente, ou seja, ele está na categoria 2, quer dizer que ele não pode estar nem na 1 nem na 3, eu teria aqui 1, 0 e 0. Porque ele estaria na categoria 2 e não na 1 e não na 3. Mas esse sistema categórico é um sistema categórico que compreende a escala Guttman, que é uma escala hierárquica que diz o seguinte: o nível 2, o menino que está no nível 2, ele apresenta um entendimento que engloba o entendimento do nível 1. Então, como ele está no nível 2 aqui, eu vou marcar que ele tem o entendimento do nível 1 e tem o entendimento do nível 2, mas não tem o do nível 3. E assim eu faço para todas as outras. Ficou mais claro? Agora sim, porque eu tava olhando aqui o 1 e o 0, né? Então, tipo assim, se ele tem se ele compete, por exemplo, ao 2, né? Então ele vai ter o 1 e o 2, como se fosse realmente uma escadinha, né? Ele vai subindo É ali. uma escadinha, exatamente, que engloba os outros anteriores. Beleza? Aí, o que que eu vou ter? Vou ter uma matriz de respostas de 0 e 1, certo? Que está avaliando não que ele acertou ou errou, mas que ele tem um entendimento mais complexo ou menos complexo. Olha como é que é bonitinho. Essa forma de análise. Bonitinho, né? Pelo menos eu acho. Então, tá. E como é que eu analiso isso? Bem, uma coisa que primeiro é que é importante a gente delimitar bem é diferenciar número de medida. Dados numéricos não são medidas.
Por que que não são? Porque um dado numérico pode designar, por exemplo, qualidade. Quando eu falo assim, aluno primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, isso é uma medida? Não. Ele está designando a qualidade relativa à escolarização. Posso estar falando de número, por exemplo, atribuído. Eu tenho 5 cursos. Aí eu vou colocar o curso de eletrônica 1, o curso de enfermagem 2. Posso estar designando a qualidade. Qualidade, quando eu falo, não é, né, de atribuição de valor, tá? Qualidade, eu falo do aspecto qualitativo. Então, eu posso nomear um curso através de número. Escola, estado, né? Eles podem designar score. E aí a gente vai entrar numa problemática que score ou nota, simplesmente contar quantos errou e quantos acertou, não é uma medida. É uma variável de natureza ordinal. E podem designar, inclusive, níveis, que é o que eu acabei de apresentar, nível 1, 2 e 3, isso não é uma medida. Né? Então, tomar cuidado, porque toda vez que a gente vê uma matriz numérica, a gente acha que aquilo ali é uma medida e que a gente pode fazer qualquer conta com aquilo. Não pode. A gente só pode olhar para aqueles números como realmente são. Ou eles estão designando uma qualidade, um score, ou níveis de, por exemplo, categóricos. Só para poder simplificar para vocês, que é uma coisa que a gente tem mais familiaridade, né, para poder entender essa questão de por que a nota não é medida, tá? Medida, normalmente eu vou falar de delta, né, o quanto que variou, o quanto que aumentou, ou quanto que diminuiu, né, na mais básica das medidas, eu tenho uma escala que eu possa fazer comparação e falar, o fulaninho aprendeu tanto mais que o beltraninho. Vamos tentar entender isso através de nota. A gente tem um problema com nota, é que a gente atribui à nota uma natureza de medida que ela não tem. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 3 testes, tá? E eu tenho o sujeito em vermelhinho e o sujeito em azulzinho. O sujeito azulzinho, ele começa tirando a nota 7, depois tira 8 e 9. Então, ele tem o que a gente normalmente faz com a nota, né? Ele tem uma média aí de 8, certo? O vermelhinho, ele começa tirando 2, 5 e 8. Ele tem uma média 5. Olhando aqui para o gráfico, que representa esses dois alunos, quem que progrediu mais? Quem que aumentou mais? Quem que evoluiu mais? O vermelhinho, né? Que é o que tem a média mais baixa. Então, o que representa essa média? Olha como é que é problemática a questão de variável ordinal. Né? Ela não está dimensionando a quantidade, o aumento. Deu um buff aí na cabeça? Eu não estou vendo vocês, viu? Eu tô Eles vendo o tinham chat. levantado a mão. Eu acho que ele queria falar alguma coisa. Pode falar. Pronto, no caso eu já mandei a mensagem, né? Então, assim, eu acho tão interessante isso, esses dados nesse caso, porque quando a gente está, por exemplo, inicia o ano letivo, né? E isso principalmente quando, por exemplo, a gente recebe os alunos do fundamental, né? Que é da escola da prefeitura para a escola do ensino médio, a gente está preocupado em saber qual o nível que o aluno está, né? Tipo, qual a resposta que ele vai dar. Eu, por exemplo, sou professor assim, ensino a disciplina de matemática, né? Eu percebi que os alunos, ao ter uma conversa com eles, nas 2 primeiras aulas, eles não sabiam as 4 operações básicas. Então, eu não tinha como seguir o livro, que tinha todo aquele roteirinho, assim, o caso ideal, né? Que a gente diz na física, o caso ideal. Então, o caso ideal não existia. Então, a partir daí, eu não montei o gráfico, né? Mas a gente consegue perceber quais são os alunos que passam a ter essa evolução, né? Aquele que começou com a nota, como você mostrou aí, né? Bem abaixo, e depois vai aumentando, 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 e o outro que se manteve ali num dado rendimento. Esse, por exemplo, do azul, né? Que está na escala na cor azul,
Geralmente eu tento fazer com que eles monte um grupo e ele se torne, às vezes, até um certo monitor. Ele vai me ajudando, às vezes, me auxiliando. E esse de vermelho, geralmente eu faço o método da sala invertida. Eu chamo ele mais por quadro para poder participar, até para ele perder mais o medo, né? Esse estudante perder mais o medo, e eu vejo que vem dando certo, né? Mas é muito, muito, muito massa quando você coloca realmente isso em gráfico, né? Ainda não consigo fazer isso, mas vai dar certo. Pois é, não, isso aqui é para a gente discutir o significado da nota mesmo, assim. E aí, o meu interesse em colocar isso aqui é mostrar que é uma variável que não significa medida, né? Justamente porque eu a média dela não significa realmente o que a gente pretende dimensionar, né? Que no caso seria aprendizagem aqui. E aí, eu não cheguei, eu senti necessidade de colocar aqui, discutir um pouquinho a questão de níveis de mensuração. Só rapidinho, eu nem coloquei lá na apresentação inicial, porque eu queria apresentar, né, os níveis de mensuração para a gente entender um pouquinho mais. Bom, a primeira coisa para a gente entender níveis de mensuração é saber que existem variáveis de denominações distintas, né? Então, por exemplo, as pessoas elas podem ser estudadas esses âmbitos, quanto à estatura, quanto ao sexo, quanto à renda, né? Que são variáveis que podem ser associadas a conceitos ou números. Bem, deixa eu colocar assim que é melhor, né? Então, eu tenho diferentes tipos de variáveis. Eu tenho as variáveis categóricas, algumas pessoas chamam de qualitativas, que dizem respeito a categorias, né, que são, no caso, por exemplo, sexo, qualidade de estatura, categoria de renda, raça, nacionalidade. E tem variáveis numéricas, que algumas pessoas chamam de quantitativas, que correspondem a uma entidade relativa a números e representam uma quantidade. Medida de estatura, valor de renda, comprimento, peso. Dependendo do tipo de variável, os testes que eu vou usar e a análise que eu vou fazer são distintos. Por isso que é importante entender por que nota é uma variável ordinal. Então, por isso a gente tem níveis de mensuração. O primeiro nível é o nominal. O nominal é aquele apenas que descreve. Quando eu falo assim, olha, numa sala de aula, eu tenho 8 alunos, 5 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Se eu convenciono que os meninos vão ser designados por 1 e as meninas por 2, o que eu posso fazer com esses números 1 e 2? Eu não posso fazer nenhuma conta com eles, né? É a mesma coisa com número de telefone, placa de automóvel, camisa de jogador. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que há 5 vezes 1, 5 homens, 3 vezes 2, 3 mulheres. Não, essas contas não fazem sentido quando o número carrega uma natureza nominal. O segundo nível, que é o nível ordinal, ele apenas ordena as pessoas, né? Ele é uma quantificação que não é muito precisa. Quer ver um exemplo bom disso? Vamos supor que a gente tenha 5 blocos com temperaturas diferentes, tá? Eu tenho 5 blocos, um tá mais quente, outro um pouco menos. Eu tenho 5 blocos. Se eu pedir para você colocar em ordem crescente de temperatura, apenas segurando os blocos, você consegue fazer isso, não consegue? Você consegue. Eu vou pegando nos blocos, não, esse aqui está com temperatura maior, vai para cá, esse, e eu consigo ordenar. Só que eu não consigo dizer que o bloco X tem uma temperatura tanto maior do que o bloco Y. Por quê? Porque eu apenas coloquei numa ordem. Eu não consigo dizer a diferença de temperatura entre eles. A escala ordinal é assim. Ela ordena as pessoas. Então, se eu dou um teste, eu tenho lá estudantes que tiraram
8, 9 estudantes que tiraram 3, 2, 5, eu posso ordenar essas pessoas em relação ao desempenho. Mas eu não posso dizer que a pessoa que tirou 8 tem o dobro de conhecimento que a pessoa que tirou 4, por exemplo. Porque isso é uma variável ordinal. Certo? E tem a escala, o terceiro nível, que é a escala intervalar, que é uma escala que as diferenças, elas se constituem em unidade de medida, mas ela não tem zero absoluto. Então, por exemplo, a escala do Enem é uma escala intervalar. Ela pode começar do 500, pode começar do 10.000, pode começar do zero, não importa, porque o que importa é posicionar as pessoas com distâncias relativas à diferença de desempenho. Então, aí sim eu posso falar que um tem o dobro do outro, desde que ele esteja em uma posição na escala cuja a diferença dele para o outro seja o dobro. Mas não tem zero absoluto. Então, também não é qualquer operação que é permitida. E tem o último nível, que é a escala de razão, que aí sim tem um zero absoluto e eu posso fazer, e aí eu tenho um sentido, e aí eu posso fazer qualquer conta com ela. Por que essas coisas são importantes? Porque quando a gente vai fazer análise quantitativa, a gente só consegue empregar determinados testes se eu tenho variável intervalar ou da escala de razão. Fora isso, eu não consigo fazer determinados testes. E aí é que está o problema da gente utilizar nota de teste para poder ficar fazendo um monte de conta estatística. Porque sai enviesado. A nota ela é uma variável de natureza ordinal. Perguntas? Não? Não, por enquanto não. Tá dando para entender o que eu estou falando? Eu acredito que sim, para mim está ficando bem claro. É porque eu precisava do feedback, né, de vocês, porque eu não sei se eu estou falando tá inteligível ou não, né? É porque tem muita coisa, e como eu disse, foi muito difícil tentar eleger o que eu ia falar. O pessoal está colocando aqui que sim no chat. E tá bem. Aqui, oi? Não, eu estou dizendo assim, para mim está ficando muito claro. Eu nunca tinha pensado dessa forma, em categorizar. Então, assim, os próximos formulários, as próximas intervenções que eu vou fazer já vai ser dessa forma. Nunca tinha Já pensado. tem que pensar um outro jeito, pelo menos, né? Não tá mais inocente. Aqui é só para fazer um resumo, isso aí é de uma fonte de pesquisa de marketing, para vocês terem ideia. Que ele classifica, né, as variáveis e os tipos de estatísticas possíveis para cada uma delas. Então, por exemplo, no nível nominal, a gente pode usar moda, porcentagem de frequência, né? Teste, que é o que a gente chama de estatística descritiva. Então, com variável nominal, a gente só pode fazer estatística descritiva, que é a estatística que descreve a amostra. Frequência, quando eu falo porcentagem de frequências, eu estou descrevendo. Existe uma vertente na literatura que não considera a estatística descritiva como análise quantitativa, né? Porque pressupõe que a análise quantitativa tem que ter teste de hipótese. Mas isso aí é briga de gente grande, né? Que alguns defendem uma posição, outras defendem outra posição. Enfim, tem argumentos plausíveis dos dois lados. As escalas de natureza ordinal, você pode fazer, por exemplo, medianas, vai trabalhar com medianas, com quartis, com percentis. Aí você pode até aplicar uns testes de hipótese, como o teste U, correlação de postos. Alguns testes de hipótese podem ser aplicados em variáveis do tipo ordinal. Dá para fazer estatística? Dá para fazer. Mas tem que ter, tem que ter clareza do que você tem de dado para não enviesar a análise. Porque se você tem um resultado de uma análise enviesada, aquele resultado seu
não diz nada, né? A questão da coerência aí é importante. As escalas de nível intervalar, você pode fazer um monte de coisa, pode fazer média, comparar a população, desvio, variância, análise de variância, correlações, regressões, um monte de coisas. E a de razão pode fazer tudo, porque aí é a escala que tem o zero absoluto. Aqui é um exemplo, né, que eu trago para vocês de uma análise de classificação de respostas associada à modelagem Rasch, que é um tipo de modelagem para transformar dados que provém de uma análise qualitativa, ou seja, dados de segunda ordem, em medida, em escala intervalar. Então, o que pode ser feito? Você pode fazer uma modelagem. Eu uso muito a modelagem Rasch ou teoria de resposta ao item, aí depende do dado, depende do modelo estrutural do traço que eu estou trabalhando, para poder escolher, né, qual modelagem que é melhor. Mas, de qualquer forma, aqui eu estou trazendo um exemplo de transformação de um dado que é típico da área de ensino, que é o dado discursivo, em uma medida passível de ser aplicada a essas estatísticas que eu acabei de falar, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um sistema categórico, que é essa taxonomia de complexidade do entendimento, onde eu tenho uma pergunta, e aí eu tenho esse sistema de classificação. Isso aí é um sistema só de classificação, que não tem resposta. Eu uso esse sistema para classificar, tá? Então, essa é a descrição só do meu sistema categórico. Então, aqui eu tenho a descrição, tem a rubrica, que são os níveis, vou categorizar as respostas de acordo com essas rubricas. Então, aqui é a descrição da rubrica, tá? Que é a descrição da rubrica. Então, aqui são os níveis e vou classificar. Então, classifiquei lá as respostas, igual eu fiz, mostrei. Classifiquei, gerei a matriz dicotômica e vou aplicar a modelagem. O que é a modelagem Rasch? Alguns autores consideram que o Rasch é o primeiro modelo da teoria de resposta ao item, outros consideram que não, que o Rasch é epistemologicamente diferente da teoria de resposta ao item, ou seja, os princípios são distintos. Não vou entrar nesse mérito de discussão, uma discussão que eu trago quando eu trabalho quando eu dou curso de Qual e Quant, porque o que interessa para a gente aqui é utilizar a modelagem para poder chegar na escala intervalar, que é uma forma de conseguir, né, a medida para poder fazer análise quantitativa. O Rasch ele vai propor esse modelo na década de 60 e parte do princípio de que uma medida psicológica ou educacional, a evidência que eu tenho, ela parte do objeto, a parte do sujeito, interagindo com alguma coisa, por exemplo, um item. E uma série de agentes que compreendem o instrumento, por exemplo, um teste. Então, eu dou um teste, o que eu tenho que vai me dizer sobre o traço do sujeito é algo que é composto por um parâmetro que a pessoa tem e uma característica daquele teste. Como assim? Vamos supor uma coisa muito simples, corrida de obstáculos, tá? Que é um exemplo aí do MED. Numa corrida de obstáculos, vamos pensar assim, uma pessoa que tenha uma perna de 1 metro, ela vai ter maior chance ou menor chance do que uma pessoa que tem uma perna de 60 centímetros de ultrapassar uma barreira de 70 centímetros. Ela vai ter mais chance. Então, vamos recapitular. Eu tenho duas pessoas. Uma pessoa tem uma perna de 1 metro, outra bem grande, né? Estou exagerando aqui as coisas. Uma pessoa tem uma perna de 1 metro, outra pessoa tem uma perna de 60 centímetros. E eu tenho um obstáculo que tem 70 centímetros. Então, a chance de sucesso da pessoa de 80 é maior do que a chance de sucesso de uma pessoa de 60. Por quê?
Porque o sucesso das pessoas em ultrapassar o obstáculo vai depender de uma característica que é da pessoa, no caso, o tamanho da perna, e uma característica que é da tarefa, ou seja, o tamanho, a dificuldade da tarefa, ou seja, o tamanho do obstáculo. Então, isso aí, trazendo para a área de ensino, quando uma pessoa está fazendo um teste, o resultado, o desempenho dela, daquilo ali, ele é composto por algo que ela tem, ou seja, pelo entendimento dela, pela habilidade, a característica que ela tem para poder fazer o teste. Então, se ela tem um maior entendimento, ela vai ter uma chance maior de acertar um item, seja ele fácil ou difícil. E também do teste. Então, uma pessoa que tem uma habilidade muito alta vai ter uma chance de quase 100% de acertar os itens muito fáceis. Vai ter uma chance menor de acertar os itens mais difíceis. Então, o desempenho depende do quão o teste é difícil em relação ao quão a pessoa tem de conhecimento. Então, essas duas coisas, o parâmetro do teste e o parâmetro da pessoa, é que vão compor o modelo que o Rasch vai propor e também que a teoria de resposta ao item usa. Então, o modelo Rasch, ele pressupõe que para responder um agente, o sujeito mobiliza determinada habilidade. Então, quer dizer, o parâmetro da própria pessoa. E a probabilidade, por isso que eu falei chance, porque o modelo ele é um modelo probabilístico, ele não é um modelo determinístico, ele é um modelo probabilístico. Ele determina que a chance do sujeito de acertar o item depende desse parâmetro que ele tem e do parâmetro do item. E esse parâmetro do item comumente é denominado de dificuldade do item. Tá? E não sei se ficou muito claro, eu estou tentando explicar sem a fórmula, mas eu vou mostrar a formulinha do modelo, que é essa aí. Né? É uma fórmula de probabilidade. O beta é o parâmetro do sujeito e o θ é o parâmetro do item. Vejam, os dois estão na mesma escala, que é uma escala arbitrária, denominada de logit, porque está numa escala logarítmica, né? Aqui você tem um E. Então, está numa escala logarítmica. E o que você tem de resposta disso aí é o posicionamento das pessoas numa escala de habilidade, onde a diferença de habilidades está numa escala intervalar. Então, por isso que você colocando essas pessoas nessa escala de habilidade, você tem uma medida do parâmetro delas, e não só uma escala ordinal. Então, aqui, o que acontece? Lembra lá que a escala Guttman é uma escala dicotômica. Isso aqui, essa escala Guttman, onde a gente classifica. Isso aqui é o aluno 176. Classifica, de acordo com a rubrica, né, a resposta dele. Isso aqui é a classificação da resposta dele. Aí eu vou ter uma matriz de dados só de 0 e 1. Então, eu aplico esse modelo nessa matriz de dados. E como resultado, eu tenho as medidas intervalares. Eu tenho uma coisa dessa natureza aqui, ó. Tem uma medida numa escala de Logit. Isso aqui é a medida do desempenho das pessoas.